Boa tarde, meninos. Como é que vocês estão? Como é que foi essas férias? Como é que está sendo o retorno? É, Hoje a gente vai começar o primeiro assunto do segundo bloco, que é sobre ecossistema. Mas nesse assunto a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente. A gente vai fazer o inverso, né? A gente vê o assunto e responde a atividade. Hoje eu quero conhecer o que vocês já conhecem. Quero saber o que vocês já sabem. Então, hoje o que eu quero que vocês respondam um questionáriozinho de marcar X e o último de copiar é simples, apenas 5 questões, 4 de marcar X, um de copiar, rapidinho mesmo, em 10 minutos ou 5 vocês respondem. Não precisa estar certo, não precisa ter medo de errar. Pode errar, é normal, até porque a gente não viu o assunto ainda. Só quero conhecer o que você já sabe, o que vocês pensam. Então, se você ainda não respondeu, a professora Dora vai estar enviando para vocês. Se você ainda não respondeu, não assista essa aula. Volte, responda, encaminhe para mim no meu WhatsApp. Professora Dora, se você não tem o meu número, peça ela que ela vai enviar. Responda rapidinho, marque o X, pelo que você sabe mesmo, sem medo de errar. Aí depois que você responder, você vem para as aulas, certo? Então vamos fazer assim: responde, envia para o professor e só depois de responder vem para essa aula e para as próximas. Pode ser combinado? Então, gente, após vocês assistirem, a gente vai ter essa aula sobre ecossistema. E aí eu vou fazer, como tá dizendo, um pouco diferente. Hoje a gente vai ter uma aula bem por cima, bem geral, hoje, sobre o ecossistema. E nas próximas aulas, na próxima, eu vou colocar 2 vídeo animações, que são aqueles videozinhos com desenho, que vai explicando, né? Um curta, que aí é melhor até para vocês assistirem, que eu quero fazer um teste, que é algo mais descontraído, que vai mostrando as imagens, enfim, com desenho, e acredito que até seja melhor para vocês entenderem melhor, se distraírem melhor e não ficar aquela aula tão chata. E eu só falando aqui. Então vamos fazer assim. Hoje eu vou dar uma passada por cima. Aula que vem você assiste os vídeos e depois a gente vê se vocês gostaram, se deu certo. Pode ser? Pois vamos lá. O que é um ecossistema, gente? Um ecossistema é um conjunto, né, uma interação dos componentes bióticos e os abióticos, né? Então, é um lugar, dizemos assim, um ecossistema que tem uma interação entre os seres vivos e os seres não vivos. E tem uma troca ali, né? Eles produzem algo e esse algo é reciclado e aí vai girando, vai tendo essa troca, esse ecossistema. É um sistema vivo, né? Vai tendo essa vida. E aí, como eu estava dizendo, é a interação desses dois sistemas, bióticos e abióticos. Professor, o que é biótico e é abiótico? Biótico é tudo aquilo que é vivo. Os seres humanos, as plantas, os animais, os micróbios. Os abióticos é tudo aquilo que não é vivo, que é o que? É o solo, a água, o sol, a rocha, tudo que é não vivo. Então, quando eu falar abiótico, é tudo aquilo que não tem vida. Biótico, tudo aquilo que tem vida. Nós somos seres bióticos. A gente compõe no ecossistema, somos compostos pelos seres bióticos. Nós fazemos parte dos seres bióticos, porque a gente tem vida. E nós interagimos com os elementos abióticos. A gente interage com a água, por exemplo, a gente consome a água, a gente interage com o solo, a gente interage com o sol. Então, um ecossistema é nossa interação dos animais e dos seres vivos com esse sistema abiótico, que é tudo que não tem vida, mas que a gente interage entre si, produz algo, e esse algo é reciclado e volta a ser produzido e gera, né, todo esse sistema. Então, um ecossistema é basicamente isso. Se eu perguntar para vocês o que é um ecossistema, gente, vocês vão falar: professor, um ecossistema é um mecanismo, né, é um conjunto das interações dos seres bióticos e abióticos. Professor, o biótico é o que tem vida, abiótico é o que não tem. Eles interagem entre si e nessa interação eles produzem, esse produto é reciclado e volta e vai ter nessa interação.
Basicamente isso, um conjunto, né, que interage com os sistemas bióticos vivos e abióticos não vivos. Ponto. Aí, como eu estava falando, um ecossistema ele é formado por uma interação biótica e abiótica. E aí os componentes abióticos, que são o que? Que não tem vida, é o que? O sol, os nutrientes, que causam os ciclos, como os gases, as águas, os minerais, a energia térmica gerada em cada etapa dessa. Então, é claro, né, que a gente necessita de todos esses componentes abióticos. A gente precisa de água, a gente precisa do sol. Então, é justamente essa interação dos seres vivos com os seres não vivos. Aí já os seres bióticos são os produtores, que são as plantas, as algas, os consumidores, os herbívoros, os carnívoros. Você sabe o que são herbívoros e carnívoros, né? Carnívoros são os elementos, os seres vivos que se alimentam de carne, e os herbívoros são aqueles que se alimentam de planta. Os decompositores, os fungos, enfim. Então, é essa interação dos bióticos com os abióticos. E aí, gente, tem, como eu estava falando, a parte abiótica, que é a parte não viva, e tem os abióticos. E nesses abióticos, nós temos dois tipos de seres abióticos, ou de seres bióticos, seres que têm vida, desculpa. Nós temos dois tipos de seres bióticos, os heterótrofos e os autótrofos. Os seres heterótrofos são aqueles que alimentam de outros seres vivos, e os autótrofos produzem o seu próprio alimento. Aí eu pergunto para vocês, nós, seres humanos, nós somos seres bióticos, certo? A gente tem vida. Nós somos heterótrofos ou autótrofos? Respondam aí para mim. Responderam? Os heterótrofos, eles alimentam de outros seres vivos. A gente se alimenta dos seres vivos? Se alimenta, não é isso? A gente não come carne de frango, de boi, a gente não come outros, se alimenta de outros seres vivos, que tem os herbívoros, os carnívoros e os sonívoros. Já os autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Nós não produzimos nosso próprio alimento. Se a gente for lá pro sol, no meio do sol, e ficar esperando a gente fazer fotossíntese e se alimentar com o sol, a gente morre de fome, não é mesmo? A gente tem que comer, se alimentar de outros seres vivos, então por isso que a gente é heterótrofos. Já os autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas, por meio da fotossíntese. Então a plantinha está lá, e aí ela absorve o sol, ela absorve os sais minerais, e aí ela produz energia, luz solar, em alimento. Então ela produz o seu próprio alimento. Ela não se alimenta de outro ser vivo. As plantas, ela produz seu próprio alimento a partir, né, da coleta do sol, dos sais minerais, que ela produz a energia, produz em alimento. Então, dois conceitos que a gente tem que aprender aqui. O que é ecossistema? Ecossistema é a interação dos seres bióticos vivos, seres vivos, com seres abióticos, que não são vivos, e essa interação. E aí com essa interação gera um produto, né? E esse produto ele é reciclado, volta para a natureza e tem esse ciclo. E aí nos seres bióticos, que são seres vivos, a gente tem dois tipos, heterótrofos, que são os seres que se alimentam de outros seres vivos, e aí também tem uma cadeia alimentar, que nos próximos assuntos a gente vai tratar, mas basicamente tipo, tem os consumidores primários, os secundários, terciários, mas isso é assunto para a próxima aula, para não confundir. Então vamos só se atentar ao que é ecossistema, e que nesse ecossistema é formado por seres bióticos e abióticos, e que os bióticos têm dois tipos, os heterótrofos, que são nós, que são um exemplo de nós humanos, que a gente se alimenta de outros seres vivos, e tem os seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, como as plantas da fotossíntese, algumas bactérias, enfim. Hoje é só isso, que eu quero dar só uma passada de leve no assunto. E aí, na próxima aula, vocês vão assistir umas vídeos animações bem interessantes. Não deixe de assistir, porque são bem legais. E aí, depois de assistir, a gente vai ver se foi bom usar as animações e como é que foi.
Se mesmo assim, se ficaram com alguma dúvida dessa explicação de hoje, pode me mandar mensagem no privado, mesmo sem ter visto as animações. Mas se ficou com dúvida de algo que eu falei hoje, pode me mandar mensagem no privado, que eu estou aqui para tirar dúvida. Mas de antemão eu digo que hoje vai só uma explanação por cima mesmo, para vocês entenderem apenas os conceitos, né, do ecossistema, seres bióticos, abióticos, que eles interagem entre si, que alguns produzem seu próprio alimento, outros não. E aí, na próxima aula vocês vão ver as animações, certo? E qualquer coisa, só falando comigo no privado. Até a próxima aula.